Então, mais uma vez aí, saudações a todos, continuando o vídeo. Então, eu terminei a parte final do vídeo anterior falando sobre a questão da paz, ela de fato ser fruto do perdão e da justiça social, né? Nós, cidadãos normais, temos que objetivar a paz. Até as pessoas, teoricamente, que se dizem religiosas, que têm uma religião, e a gente está vendo que essa guerra é promovida por dois povos que têm fundamentalismo religioso, devem serem promotoras da paz, né? Quem se diz religioso deve promover a paz, buscar a paz e não a guerra, porque tem que acontecer para a palavra se cumprir. Não, gente, está morrendo criança, está morrendo mulheres, está tendo uma catástrofe ali na região de Israel e de Gaza. Então a gente não tem que torcer para isso acontecer, para o dogma da minha religião prevalecer. Nós temos sim que emanar energias positivas para que essa guerra se cesse, para que haja um acordo, para que vidas sejam poupadas, né? Mas, como eu falei, até porque as duas religiões, elas sabem, né, do mandamento que tem lá na Taná hebraica, ou enfim, no Antigo Testamento, que é o mandamento que é não matarás. Existe esse mandamento lá, não matarás. E o que mais a gente está vendo hoje é matanças, né? Vai chegar aí, já ultrapassou, acho que já ultrapassou 3 mil mortos. 1 milhão de pessoas aí fugindo, desabrigadas, sem água, sem comida, sem energia, sem combustível, sem nada. Então, realmente, a humanidade no seu ultra-individualismo, que é a cultura do capitalismo, né? No seu ultra-individualismo, no seu materialismo e no seu pragmatismo, chegou a essa condição, senhores. Chegou a essa condição, né? Precedido de uma política de Israel para com Gaza, devido à eleição do Hamas, o povo elegeu o Hamas, adotando um embargo, bloqueio econômico, comercial, até de navios que iam lá levar alimentos, suprimentos, era atacado por Israel. O Hamas se aproveitando disso, né? Enfim, se aproveitando de toda essa revolta que o palestino tem com a precarização que são submetidos, né? Afinal de contas, dados da ONU, do Banco Mundial, enfim, de grupos que estudam a questão alimentar e de empregos no mundo, atestam, né? 80% da população na miséria, abaixo da linha da pobreza, 47% de desemprego, 65% de insegurança alimentar. Então são condições socioeconômicas ruins, produzidos por um conflito que não começa com Hamas ou Netanyahu. Esse conflito dura há 75 anos. Então, quem vir falar, porque é o Hamas, tem que eliminar o Hamas, tem que eliminar o Netanyahu. Gente, esse conflito ele dura 75 anos, né? Onde eu expliquei no vídeo anterior que o Ocidente sempre se intrometeu para que de fato não houvesse um acordo. Eu usei o exemplo da Inglaterra, ou seja, fomentando essa guerra, né? E eu vejo também que o que aconteceu também recentemente foi isso, um fomento, porque você tem dentro da realidade do capitalismo a indústria da guerra, e nações que dependem de guerras para de fato ter ganhos econômicos no seu PIB, ter crescimento no seu PIB, nações que dependem de ter guerras, então fomentam guerras em várias partes do mundo, não apenas duas guerras entre, podemos dizer assim, uma guerra entre nações, né, Rússia e Ucrânia, uma guerra agora de Israel com Hamas, mas a gente tem aqui no Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo, enfim, pelo Brasil afora, guerras urbanas, que envolvem
narcotráfico, que envolve milícia, que envolve, enfim, que envolve uma série de grupos de crime organizado que promove guerras, e você tem por detrás disso toda uma indústria bélica, uma indústria da guerra que de fato lucra muito com isso. Então você de fato também tem essa questão que eu coloco geopolítica, porque se há um fomento da guerra, de fato vai haver atuações de nações, né, na questão geopolítica. Também há uma disputa comercial também aí num alto escalão aí, de fato, com poderes hegemônicos econômicos hoje, que vai disputar ali a países do Oriente Médio. Também tem essa questão também. Mas a gente sabe que as guerras, ela movimenta a indústria da guerra, e tem um filme que fala muito isso, que é o Nicolas Cage, né? O Senhor das Armas. Um filme bem interessante, né? Porque hoje a humanidade, ela se preocupa em matar uns aos outros, né? Como eu falei aqui, cultura capitalista, o sistema econômico capitalista, ela gera na sociedade uma cultura. A cultura do ultra-individualismo, a cultura do ultramaterialismo e a cultura do pragmatismo, ou seja, resultadismo. Então, isso tudo tem gerado, de fato, conflitos, né? Tem gerado, enfim, farinha pouca, meu pirão primeiro. Tem gerado uma sociedade, assim, nesses moldes, assim. Então, as pessoas, de fato, estão uma matando as outras. E a gente vê que é essencial nós entendermos que a guerra, como tinha a mentalidade lá na Primeira Guerra da Grã-Bretanha, dos britânicos, de que a primeira guerra seria a guerra que acabaria com todas as guerras. E isso se confirmou não sendo verdade, porque da Primeira Guerra ela gerou o embrião para a Segunda Guerra. Teve desdobramentos da Primeira Guerra que concretizou a Segunda Guerra. Por quê, senhores? Porque quando a guerra, ela vai gerar morte, ela vai gerar matanças, e aí entra um elemento essencial para a continuação e perpetuação da guerra, que é uma coisa chamada vingança. Vingança. Então, se um lado mata o outro vai querer vingar, e assim sucessivamente vai virar uma guerra sem fim, porque um lado vai querer vingar o outro e vice-versa. Então é necessário fazer aquilo que Jesus sempre nos ensinou: perdoar 70 vezes 7, dar a outra face, amar os inimigos. É essencial a gente entender que, para de fato ter paz na terra, é necessário primeiro haver o quê? Perdão. Perdão. Não vingue. E esse é o preço da paz. Não se vingue. Porque a gente está vendo que Israel já ultrapassou até do que foi feito pelo Hamas. Aí já virou pura vingança o que Israel está fazendo. E isso vai plantar a semente do ódio no planeta, senhores. No planeta. Acompanhe o noticiário, vocês vão entender do que eu estou falando. Vai plantar a semente do ódio no planeta. Você vai ter uma onda de antissemitismo, de pessoas contra palestinos. Você vai ter uma onda de ódio no planeta. Então, a vingança, de fato, vai nos conduzir, sentimento de vingança, de querer vingar e tal, vai nos conduzir a uma terceira guerra mundial, senhores. Então é essencial o perdão. O perdão. Segundo ponto, é essencial a busca, a promoção da justiça social. Porque não adianta a gente falar em paz e na cultura capitalista, em que o ultra-individualismo ele é endeusado, o ultra-individualismo, farinha pouca, meu pirão primeiro, a gente não pode
pensar, porque em vídeos eu já falo que o problema hoje que não é de ninguém, amanhã passa a ser de todo mundo. Nós temos que nos preocupar, sim, com as precarizações que muitas pessoas têm vivido dentro desse sistema ultra individualista chamado capitalismo. Muitas pessoas, muitas nações têm vivido em condições humanas precárias. Então é impossível a gente falar de paz se a gente não se preocupa com a justiça social. E é por isso que nós temos que lutar. Esse é o bom combate. Essa é a nossa luta. Lutamos por justiça social. O próprio Jesus fala: bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça. E dentre essa justiça, justiça social, era a linha dos profetas. Os profetas da Taná hebraica, do Antigo Testamento, eles focavam muito na questão do órfão, da viúva, dos estrangeiros, dos carentes, dos necessitados, dos pobres. E hoje temos muita miséria no mundo, muita pobreza no mundo, não é por escassez, é por abundância. Um mundo que produz trilionários, bilionários, pessoas que têm muito além daquilo que precisaria para viver. E numa outra realidade, pessoas que vivem bem abaixo daquilo, do mínimo que precisariam para viver. Então, eu quero deixar essa mensagem para os senhores. Paz é possível. Primeiro, através do perdão. Não houver perdão, vai ter o sentimento da vingança. E a vingança, ela vai nos conduzir a uma guerra sem fim. E segundo, a preocupação, a busca, a luta por justiça social. Nos preocuparmos com o próximo, sairmos da bolha da cultura capitalista, que é o ultra-individualismo, o ultramaterialismo. Às vezes, a gente perde dinheiro, mas ganha. E eu volto a dizer uma coisa, senhores. A maior riqueza que a humanidade tem se chama paz. Primeiro, paz interior, paz de espírito. Não ser apegado às riquezas. O próprio Jesus falou que os cuidados dessa vida e o engano das riquezas sufocam nos corações a palavra do reino. Leia lá a parábola do semeador. Que a palavra do reino se torna infrutífera, porque ela cai em meio aos espinhos, que é os cuidados dessa vida e o engano das riquezas. Então, senhores, temos que sair dessa bolha do capitalismo. O ultra-individualismo, o ultramaterialismo e o ultra-pragmatismo. Tenha a paz na tua alma. Essa é a grande riqueza. E, consequentemente, a paz social. A paz social que vem através disso. Perdão e justiça social. Mais uma vez aí, galera. Tamo junto aí e saudações.